Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês, queridos e queridas? Bem, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o assunto, sobre sonhos. Você é uma pessoa que sonha muito? Você tem muitos sonhos? Você é uma pessoa que quase não sonha? Você é uma pessoa que Deus dá muitos sonhos? Deus fala muito com você através de sonhos? Bem, Deus, na verdade, fala conosco de muitas formas, né? Deus tem muitas maneiras de falar conosco. E o sonho é uma das maneiras que Deus usa, né, para falar conosco sobre aquilo que a gente precisa saber. Mas existem alguns significados importantes, existem coisas que a gente precisa saber para ter entendimento se o determinado sonho que a gente está tendo vem de Deus, se não vem de Deus, quando um sonho é de Deus, quando não é. Afinal de contas, quando Deus fala conosco pelo sonho, por sonho, qual o objetivo de Deus com isso? O que Ele quer com isso? Eu tenho aprendido há algum tempo sobre essa questão dos sonhos. Eu já fui confesso que já fui mais mística com relação à questão dos sonhos. Mas agora, graças a Deus, eu tenho conseguido entender muito essa questão de uns tempos para cá. E eu particularmente sou uma pessoa que Deus usa muitos sonhos para falar comigo, né? Mas o que é importante a gente saber sobre sonhos? De uma certa forma, de forma geral, o sonho ele nada mais é do que uma representação dos nossos sentimentos e das nossas memórias, né? Daquilo que a gente vive no nosso dia a dia. Eu conheço pessoas que dormem e não sonham, mas eu conheço pessoas que têm muitos sonhos. Eu sou uma dessas pessoas, eu sonho bastante, né? Praticamente todos os dias eu sonho. Sempre que eu durmo, eu sonho. E é interessante porque depois eu comecei a perceber que nem sempre esses sonhos são espirituais. Nem sempre Deus está usando esses sonhos para falar comigo. Eu comecei a observar que muitos sonhos eram representações de meus sentimentos, das minhas memórias, dos estresses diários que eu passava. Né? O sonho é um tipo de catarse, né? Que o corpo mesmo, a mente faz para poder aliviar a tensão. E os sonhos mesmo, que seriam os sonhos espirituais, eles não ocorrem com tanta frequência. Quando Deus me dá um sonho espiritual, quando Deus quer falar comigo através de um sonho, normalmente isso acontece de tempos em tempos, não é algo tão comum, não é corriqueiro, é algo que acontece de tempos em tempos. Bem, primeiro que a gente precisa ter em mente com relação aos sonhos. Os sonhos, eles têm propósitos. Deus não faz nada sem propósito, né? Eu costumo dizer, vocês já devem ter ouvido falar nesse canal aqui, ter me ouvido falar aqui, que Deus não dá ponto sem nó, não é? Então, com os sonhos não é diferente. Deus tem um propósito muito específico quando Ele nos faz sonhar com algo, quando Ele vem falar conosco através dos sonhos. Existem 3 propósitos específicos para os sonhos. O primeiro propósito do sonho é alertar ou dar indicações. Então, o Senhor usa os sonhos muitas vezes para nos alertar com relação a alguma coisa ou para nos dar indicações, para nos mostrar alguns caminhos a seguir, algumas decisões que devem ser tomadas. Deus usa os sonhos para isso, para nos falar sobre essas coisas. O segundo propósito do sonho é revelar profecias, né? Deus revela para alguns filhos situações proféticas, né? De cunho profético, tanto do tempo que a gente está vivendo quanto do tempo futuro. E o terceiro propósito do sonho é o encorajamento, né? O Senhor, quando Ele quer falar com o filho através do sonho, muitas vezes Ele pode usar o sonho para encorajar aquele filho, aquela filha a permanecer no caminho ou a fazer alguma coisa que Deus pediu para que ele fizesse. Então Deus usa o sonho para confirmar, para falar para essa pessoa, encorajando ela a continuar, a permanecer fazendo o que ela está fazendo, né? Pessoas que estão desanimadas, muitas vezes Deus dá sonhos para que essas pessoas elas possam
ter um up, né? Levantar e com mais força e mais garra para continuar lutando. Agora, é importante a gente saber de uma coisa. Os sonhos de Deus, eles nunca vão contra os princípios bíblicos. Se você quiser saber se o sonho que você teve veio de Deus, ele nunca vai contra um princípio bíblico. E Deus também nunca vai te dar um sonho sem propósito. Deus não vai te dar um sonho só para você sonhar, né? Só para você ter acesso ao mundo espiritual através do sonho, sem objetivo nenhum. Né? Deus, ele vem com propósito. Sempre que o Senhor se manifesta a um homem, ele se manifesta porque ele tem um propósito específico com aquilo. E ele deixa claro isso para aquele homem, porque ele está se manifestando daquela determinada maneira. 2 exemplos de sonhos que a gente tem na Bíblia, muito importantes e muito claros. Peguei 2 exemplos, tá? Mas tem outros. O exemplo de José. José, ele sonhava e José também interpretava, né? José, ele tinha o dom maravilhoso, que era o dom da interpretação de sonhos. E José teve alguns sonhos, Deus revelou o futuro dele, foi um sonho profético, revelando o futuro dele através dos sonhos que ele teve. Sonhos muito simbólicos, não é? Os sonhos de José não eram literais, eles eram simbólicos. E o José, ele também interpretava, tanto é que ele interpretou o sonho de Faraó. Olha que coisa curiosa. Depois que José estava no Egito e depois que José começou a passar por todo aquele processo, ele não teve mais sonhos. Na verdade, se você for ler a palavra, ele não teve mais. Deus ali já usou José num outro aspecto. Já usou José para interpretar os sonhos que o copeiro, o padeiro e o Faraó teve, né? Porque, de certa forma, aqueles sonhos afetariam a vida de José, né? E Deus deu esse dom para ele maravilhoso de interpretações. Outro sonho que ocorre na Bíblia, que Deus usa para falar com o seu servo, é José. José, o pai terreno de Jesus, né? Quando Maria estava grávida de Jesus, o Senhor se revelou a José, o anjo se revelou a José em sonho, e disse para que ele não desse a ela a carta de divórcio, que não se divorciasse dela, e explicou o motivo. Viu? Nesses 2 exemplos a gente vê bem como que Deus tem propósito específico quando ele nos faz sonhar, quando ele fala conosco através dos sonhos. Existem propósitos muito específicos nisso, e a Bíblia ela relata isso com muita clareza. Então, para saber se um sonho é de Deus ou não, a gente tem que ter como base a Bíblia. O que a Bíblia diz? O que a Bíblia fala sobre aquilo? Não é? Quando você tiver, por exemplo, um sonho muito simbólico, é interessante procurar na Bíblia o que significa aqueles elementos do seu sonho. Deus pode estar querendo te dizer alguma coisa através daqueles elementos que você sonhou. Esses são os sonhos simbólicos. Eu sou uma pessoa que tem muitos sonhos simbólicos. Raramente os sonhos que eu tenho são literais, né? Normalmente eles são super simbólicos, e normalmente Deus me dá a interpretação dos meus sonhos. Eu sonho e eu já acordo com a interpretação dele. E eu aprendi uma coisa: quando alguém me conta um sonho que eu não consigo interpretar, ou quando eu tenho um sonho e eu não consigo interpretar, quando alguém me conta e eu não consigo interpretar, normalmente é porque aquele sonho ali, ele não foi de cunho espiritual, né? Ele foi de cunho emocional, ou foi por uma questão das memórias. A pessoa está sob um estresse numa determinada área da vida, então ela tem sonho com relação àquilo. Então acontece muito isso e eu não consigo fazer a interpretação daquele sonho. Aprove a Deus me dar esse dom para interpretar. Mas eu já comecei a perceber que quando eu não interpreto, quando Deus não me dá a interpretação, é porque aquele sonho ele não tem um cunho de aviso, de alerta, de exortação, de orientação, né? Não tem algo espiritual naquilo ali, é algo meramente mental, humano, psicológico, emocional. E quando eu já tive sonhos, a maioria deles eu consegui interpretá-los. Mas teve 1 ou 2 que eu não consegui interpretar por inteiro, não é? E Deus
usou uma outra pessoa para me ajudar a concluir a interpretação do sonho. E algumas vezes o Senhor faz isso, né? Para que outras pessoas nos auxiliem a interpretar os nossos sonhos. Mas se você tem o hábito de sonhar, Deus costuma te dar sonhos, eu aconselharia você orar a Deus e pedir a Ele que te desse esse dom de interpretação. O Senhor nos dá, né? Todo aquele que pede, recebe, então diz a palavra. Então seria interessante que você também pedisse esse dom para interpretar os sonhos que você tem. É igual o dom de línguas, né? O Senhor diz na palavra que quem recebe o dom de línguas, que ore a Deus e peça para que também possa ter o dom de interpretar, não é verdade? Então Deus dá sim, Deus dá a nós essa capacidade. No meu caso eu não pedi, mas aprove a Deus a me dar. E eu sei que tem muitas pessoas que têm esse dom de interpretação de sonho. Agora, eis a questão. O diabo pode nos dar sonhos? Ele pode nos fazer sonhar? Pode. O diabo pode nos fazer sonhar. Ele pode plantar na nossa mente sonhos e sonhos espirituais que não vêm de Deus. Ele pode fazer com que você tenha uma experiência espiritual através do sonho, mas que não vem de Deus. E fazer com que você, de repente, pense que aquele sonho que você teve, só porque é espiritual, veio de Deus, tá? Nem toda experiência espiritual que a gente tem vem de Deus, porque o diabo também é um ser espiritual, né? E astuto. Então, o que cabe a nós é termos cuidado, pedir a Deus discernimento e procurar na palavra algo que dê base àquilo. Então, se eu tenho um sonho e eu não tenho certeza se aquele sonho foi de Deus ou não foi, se há dúvida no meu coração, então eu devo primeiramente procurar a palavra. Eu tenho que achar um embasamento bíblico para aquele sonho que eu tive. Outra coisa importante. Quando o sonho conduz você a pensar pecaminosamente ou induz você a agir pecaminosamente, traz um sentimento negativo, um sentimento ruim, induz você a fazer algo que a Bíblia condena, aquele sonho, obviamente, não veio de Deus. Porque Deus não vai fazer você pecar contra a palavra dele. Deus não vai te dar um sonho para você pecar contra ele. Obviamente que não. Agora, as sutilezas do diabo, elas são muito assim, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque você pode ter um sonho com cara de algo espiritual e vindo de Deus, e na verdade não ser. Então, é muito importante que a gente tenha sempre a palavra como a base do nosso sonho. E os sonhos naturais, geralmente os sonhos naturais, os sonhos das nossas memórias, das nossas lembranças, dos nossos sentimentos de alma, normalmente são sonhos que não nos levam a lugar nenhum, né? Os sonhos muito confusos, normalmente, são sonhos carnais, sonhos de alma, sonhos mentais, não são sonhos espirituais. Deus, quando dá sonhos espirituais, existe uma ligação nesse sonho, existe uma sequência lógica nesse sonho, e toda a representação simbólica daquele sonho, ele está na Bíblia. É só procurar que você vai encontrar na Bíblia. Então, aí você sabe que passou pelo crivo da palavra, você sabe que vem de Deus. Agora, o sonho que desperta em você atitudes, sentimentos, emoções ruins ou pecaminosos, não são de Deus. É aí que você tem a base para saber. Não se baseie só nos seus sentimentos quando você tiver um sonho, tá? Por quê? Porque o coração do homem é enganoso, a palavra de Deus diz isso, né? E os nossos sentimentos são voláteis, né? São muito inconstantes. Uma hora a gente está bem, outra hora a gente está mal. Então, assim, não vale a pena a gente ficar se baseando no que a gente sente, né? A nossa alma é traiçoeira, nosso coração é traiçoeiro, então não vale a pena. Então, não se baseie nisso. A gente tem que se basear na Bíblia e naquilo que Deus quer nos mostrar através dela. Aí sim a gente vai ter segurança e Deus vai nos ajudar a ter o discernimento quando aquilo veio dele e quando não veio. Bem, gente, era essa a conversa que eu queria ter com vocês sobre sonhos. Eu até esqueci de dizer, acho que
90% dos sonhos que eu tenho não são espirituais. Eu sonho muito, gente. Vocês não têm noção de como eu sonho. Todos os dias eu sonho. Raramente tem uma noite que eu durma direto assim e que eu não sonhe, né? Até se eu tirar um cochilo à tarde, eu sonho. Eu sonho com tudo. Mas eu tenho, é porque isso eu já soube algumas vezes que isso é fruto de uma mente muito ativa, né? Quem tem uma mente muito ativa e quem é um devorador de informações, como eu sou, costuma sonhar muito, né? Porque a mente está sempre trabalhando. E então a reação normal do corpo para poder processar todo aquele nível de informação que você agrega na sua mente é fazer você sonhar, né? Para ter essa catarse aí. Bem, se vocês quiserem saber mais sobre os sonhos, lê a Bíblia. Principalmente a história de José, né? Ali, esses pormenores da história de José, para quem quer saber sobre sonhos, é interessante, né? Saber sobre sonhos simbólicos, os sonhos de José eram simbólicos. Então, procura ali que Deus vai começar a ministrar no seu coração as coisas e você vai começar a entender mais sobre isso. Era isso que eu tinha para falar sobre os sonhos. Se vocês quiserem falar alguma coisa a mais, por favor, escreva aqui embaixo que a gente vai conversando. E se alguém tiver alguma dúvida, talvez se eu puder ajudar, eu ajudo. Se eu não puder, eu vou indicar alguém que ajude. Mas e vocês? Vocês sonham muito? Tem muito sonho? Não tem quase sonho nenhum? Já teve sonhos ruins? Eu já tive muitos sonhos ruins. Muitos. Então, por favor, escreva aqui embaixo que a gente vai conversando sobre isso. Se vocês ainda tiverem interesse, tá bom? Até o próximo vídeo. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. E tchau, tchau.